O fim de semana foi marcado por um processo eleitoral que teve a participação de tanta gente, né? Gente do esporte, da cultura, de outros setores defendendo um lado ou outro daquilo que aconteceria na França. Ganhou destaque nas redes sociais quando o brasileiro Raí, se manifestou, jogadores da seleção francesa, e com um viés contra aquilo que poderia ser a vitória da extrema-direita lá na França. E o que aconteceu foi uma reviravolta nessa campanha e na votação propriamente dita. Aconteceu aquilo que ninguém podia imaginar, pelo menos uns dias antes, que foi a derrota da extrema-direita e o pedido depois do resultado da eleição, com a vitória da esquerda, essa coalizão com o pedido de demissão do Gabriel Attal, o primeiro-ministro francês, mas foi recusado esse pedido pelo Emmanuel Macron em nome da estabilidade, daquilo que o país precisa apresentar como estruturalmente para uma mudança de poder e num período em que a França vai estar absolutamente exposta, porque vão começar os Jogos Olímpicos, chefes de Estado chegando em território francês, há uma complexidade de acontecimentos, mas o mais importante deles neste momento, aquilo que o domingo revelou, viu, Zaidan? Pois é, o Macron, ele deu a entender que essa decisão em relação ao Attal, ela tem a ver com os Jogos Olímpicos e que depois seria hora de se debruçar sobre o assunto. O Attal fez aquilo que é protocolar fazer, né? Depois de uma derrota, indiscutível derrota, ele apresentou a renúncia ao presidente. Pela Constituição francesa, o presidente indica o premier. E não é que ele tem de ser aprovado pelo parlamento. Só que ele pode ser derrubado pelo parlamento 2 dias depois. Ele pode sofrer uma moção de desconfiança e ser derrubado. Então não basta ele indicar um aliado se esse aliado não tem votos para se manter. E isso sempre provoca crises políticas, menores ou maiores. O Mélenchon, ele discursou ontem e nem deu bola para falar da derrota em termos gerais, porque o partido mais votado, partido por partido, foi o da Marine Le Pen, o Reunião Nacional. Foi o mais votado, com mais de 8 milhões de votos. E essa frente, capitaneada pelo Mélenchon, ela conseguiu ficar em segundo, com mais de 7 milhões, e numa votação muito superior, tanto ao Republicanos, que é um partido de direita tradicional, que já foi o partido do Macron, mas hoje, inclusive, aliás, na semana anterior, havia dado indícios de que poderia apoiar um primeiro-ministro do grupo da Le Pen. Então, o Partido Republicano, dos republicanos, não é exatamente uma agremiação confiável, né? E todos os grupos que apoiam Macron, reunidos, tiveram votação inferior, tanto à esquerda do Mélenchon quanto à direita da Le Pen. E, basicamente, Ronald, a Assembleia estará dividida em 3 grandes grupos. Você tem outros partidos, à esquerda, à direita, que não fazem parte desses grupos principais, mas são 3 grandes grupos. Aquele que apoia Macron, o dirigido pelo Mélenchon e o dirigido pela Marine Le Pen. E o interessante aí é que os 3 se abominam mutuamente. Então o Mélenchon despreza não só a Marine Le Pen, mas também o Macron. A mesma coisa a Le Pen. Ela despreza e abomina o Mélenchon, mas também o Macron. E o Macron despreza e abomina ambos. Então, imaginar que haja solidez numa aliança entre 2 desses 3 grupos contra o terceiro é ir além do realizável hoje na Assembleia Francesa. O que é possível é que haja convergências pontuais. Qualquer que seja o primeiro-ministro, ele não terá maioria folgada, não terá maioria suficiente para garantir que todos os projetos serão aprovados, que o governo terá apoio permanente, não tem
nenhum indicado terá. E mais do que isso, ele corre o risco de ser derrubado por uma eventual aliança, que seria efêmera, claro, mas o suficiente para derrubá-lo. E até por isso, o Mélenchon, caso o Macron decida indicar alguém dessa Frente Popular e pedir aos seus apoiadores que deem sustentação ao novo primeiro-ministro, dificilmente seria o Mélenchon. E aí você vê outra parte desse quadro complexo. Você tem a Marine Tondelier, ela é líder dos ecologistas, né? Faz parte do Partido Verde, está na frente do Mélenchon, faz parte do bloco comandado pelo Mélenchon. E ela sempre foi, inclusive nas disputas locais, municipais, ela foi opositora do movimento da Le Pen. E você tem um sujeito que é bem mais palatável para o capital financeiro, para o Macron, para os bancos, que é o Raphael Glucksmann, que é um líder socialista e que, sinceramente, está nesse bloco por circunstância política, não é? Mas há pouquíssimas afinidades. E fora isso, vale notar que se a França marchar na instabilidade até 2027, que foi o que a Marine Le Pen disse, que foi um adiamento. Ela ainda usou a expressão, fez uma analogia com a maré. A maré subiu, mas não o suficiente, mas continuará subindo. Então ela joga essa aposta agora para 2027, eleição presidencial e eleição parlamentar. Então não há dúvida que não haverá estabilidade política. Resta saber se no cargo de primeiro-ministro estará alguém hábil, seja apoiado pelo Macron, seja na coabitação, ou seja, alguém que é chefe de governo e se opõe ao chefe de Estado, mas seja quem for, precisará de muita habilidade para não ser derrubado em 2, 3 semanas pela Assembleia Nacional. Então não há dúvida que o que emerge dessa eleição é instabilidade na política francesa. Ninguém foi claramente derrotado, apesar da perda de cadeiras da base do Macron, mas ninguém foi claramente derrotado. Todo mundo se mantém viável politicamente. E as reações são engraçadas, né? Então teve gente que colocou a foice e o martelo e que a França revolucionária, então não tem nada de revolucionária. O Mélenchon, ele é radical como social-democrata. Ele não é um revolucionário. Ele é radical no sentido de tentar garantir um amplo estado de bem-estar social, proteção aos imigrantes, e é preciso ter coragem para ter essa posição, e felizmente alguém relevante tem essa posição, de proteção aos imigrantes que estão sendo atacados pelo Macron e, obviamente, pelo movimento dirigido pela Le Pen. Então, esse é um aspecto muito positivo. Só que ele é muito dúbio em relação às questões internacionais, principalmente em relação à guerra na Ucrânia. Enquanto esse seu aliado de ocasião, puramente de ocasião, né, da turma do Forre, ele basicamente apoia a atual política para a Ucrânia, a política francesa para a Ucrânia, o que é um desastre, uma política desastrosa e desastrada, né? Então, mesmo nesses grupos de esquerda, há muita dubiedade em relação à guerra na Ucrânia. Mas não há dúvida que, em questões sociais, na reconstrução do estado de bem-estar social e acolhimento de imigrantes, o Mélenchon tem uma posição muito superior aos demais. Só que não tem voto suficiente para se garantir como primeiro-ministro, Ronald. Ô Zaidan, o fato de não ter votos suficientes, essa instabilidade, essa falta de maioria, vai fazer com que temas polêmicos pelo menos não devem ser tratados nesse momento.
É impossível imaginar que o tema Mercosul, relação e a França como pensar diferente da União Europeia de uma forma geral, ou aquela que mais se posiciona contrariamente a acordo com o Mercosul, esse tema vai ficar num plano completamente deslocado, né? Fora das discussões, né? Você se lembra, Ronald, que antes do Macron claramente dizer que é contra o acordo com o Mercosul, nós falamos aqui sobre um documento aprovado pela Assembleia Nacional Francesa que unia naquele momento esquerda e direita contra o acordo. E é bom lembrar que na União Europeia a aprovação unânime não é só dos executivos, mas dos parlamentos de cada país. O parlamento de cada país tem de aprovar. Se um parlamento não aprova, nada acontece. Se um governo não aprova, nada acontece. Então você precisa do voto de todos os parlamentos dos países que compõem a União Europeia e o parlamento francês. E naquele momento foi uma posição da esquerda e da direita. O parlamento francês já se manifestou contra esse acordo. Então acho muito difícil que haja qualquer tipo de avanço na França para apoiar um acordo com o Mercosul.